Uma outra possibilidade, a gente ter algum exercício, alguma situação em que a gente sabe a densidade, a gente tem que calcular o valor da massa, o valor do volume. A gente poderia escrever também funções desse tipo, mudando ali a operação que seria realizada. Ou então a gente pode escrever na mesma função diferentes tipos de código, diferentes tipos de cálculo. Então eu vou criar aqui uma outra caixa aqui de código. Nesse caso, a gente vai ter a opção de escolher o que a gente vai fazer. Se a gente vai querer calcular a densidade, a gente quer calcular a massa, ou se a gente quer calcular o volume. Então, eu vou colocar aqui um texto, dando as opções que a gente vai escolher. Então, eu escreva um para calcular a densidade, escreva 2 para calcular a massa, e escreva 3 para calcular o volume. Então, eu vou criar aqui uma variável opção, onde a gente vai selecionar realmente o tipo de cálculo que a gente quer fazer. Então, a opção ela recebe. Nesse caso, a gente vai escrever um, 2 ou 3. Então, eu vou colocar aqui o tipo int, que é para valores inteiros, valores que não tem, não são valores decimais. Input, para a gente receber um valor. E um texto aqui, indicando que vai ser recebido. Então, escreva a opção desejada. Então, agora a gente vai receber um valor que vai escolher o tipo de cálculo que a gente vai fazer. Então, para a gente selecionar o tipo de cálculo, a gente vai pegar esse valor, a gente vai ter que, a partir dele, a gente vai ter uma decisão a ser feita. Então, qual vai ser o cálculo realizado? Então, se for um, a gente vai ter que fazer uma função onde vai ser calculada a densidade. Se for 2, a gente vai fazer uma função onde é calculada a massa. Se for 3, vai ser feita uma função onde é calculado o volume. Então, nesse caso, a tomada de decisão, essas condições que a gente tem, o código vai rodar de acordo com a condição estabelecida. Então a gente vai colocar a função agora if, que é para indicar uma condição. Depois a gente vai colocar elif com outras condições apresentadas. Então if, então se a função, se a opção escolhida for for igual a um, a gente vai fazer o cálculo da densidade. Então if opção igual, a gente coloca dois sinais de igual, um. Então se a função aqui for igual a um, a gente vai receber a massa, que é o que é o que foi feito no caso anterior. Então a massa recebe float, input, então vai receber o valor da massa, agora o volume, então eu escrevo o valor do volume. Agora a operação a ser realizada, então a gente tem a densidade, que vai ser a razão entre a massa e o volume. E agora a gente apresenta o resultado. Então print é o valor da densidade. Então dessa maneira ele vai calcular o valor da densidade. Então ele recebe a massa e o volume, calcula a densidade. Mas se a gente quiser calcular o valor da massa, então nesse caso a gente vai ter que estabelecer uma outra condição. Então nesse caso, elif vai indicar outra condição. Então se a opção escolhida for 2, a gente vai calcular agora o valor da massa. Então a gente tem que saber a densidade e o volume. Então a densidade recebe
Float vai ser um valor decimal, input, então eu escrevo o valor da densidade. A gente recebe também o volume, assim como o caso anterior. Então agora a gente vai calcular a massa. Então, partindo do princípio que a densidade é a razão entre a massa e o volume, a gente vai ter que reorganizar ali essa equação, organizar essa fórmula. Então a gente vai ter que isolar o valor da massa. Então o volume que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então a massa será igual a densidade multiplicada, então aqui é um asterisco, volume. Então já multiplicar a densidade e o volume, a gente obtém o valor da massa. Então agora eu apresento o resultado. Então print novamente. Então o valor da massa é. A gente vai colocar o resultado aqui. Mas a gente não quer calcular nem a densidade, nem calcular a massa, a gente quer calcular o volume. Então a gente vai estabelecer uma outra condição. Então aqui, se a opção escolhida for a 3, agora a gente vai fazer a função para calcular o valor do volume. Então a gente recebe a massa, a gente recebe também o volume, recebe também a densidade. E agora a gente calcula o volume. Então, usando a mesma fórmula, então densidade igual a massa sobre o volume, a gente vai ter que isolar o volume. Então, quando a gente passa o volume, ele multiplica ali a densidade. Só que como a gente quer saber a densidade o volume isolado, então a densidade ela passa depois dividindo. Então, o volume ele é igual a massa dividido pela densidade. Então, a gente reorganizou ali a fórmula, reorganizamos ali a equação, e isolamos o valor do volume. Então, o volume fica igual a massa dividido pela densidade. Então, nessa parte do código, eu fazer a operação, depois a gente apresenta com o print. Então, o valor do volume e apresenta aqui. Eu vou colocar aqui uma outra condição só para caso alguém digite alguma coisa errada ali na primeira opção. Então, o else, que é uma outra condição, ele apresenta uma mensagem de erro. Eu vou executar agora então essa função. Então a gente vai escolher a opção desejada. Primeiro, eu vou calcular então a densidade. Então ele vai pedir o valor da massa. Eu vou colocar aqui 32. Vai pedir agora o valor do volume. Vou colocar 40. Ele apresenta que o valor da densidade é 0,8. Eu vou rodar novamente aqui o programa. Vou calcular agora a segunda opção, que é a opção da massa. Então eu vou colocar a opção 2. Ele pede o valor da densidade. Eu vou usar o mesmo valor, só que agora a gente não vai usar vírgula, a gente coloca ponto. Então 0,8. A gente vai colocar o valor do volume. Vou colocar aqui 20. Ele faz o cálculo e dá o valor da massa, que nesse caso é 16. Eu vou executar novamente para calcular o valor do volume.
Então, vou colocar a opção 3. Ele pede o valor da massa, vou colocar 100. O valor da densidade, vou colocar aqui 1. Ele calcula o valor do volume, que nesse caso também é 100. Então, nesse caso, a gente pode escolher a função que a gente vai fazer o cálculo. Então, dependendo do exercício, a gente pode calcular o valor da densidade. Algum exercício diferente, a gente pode querer o valor do volume. Em outro caso, a gente pode querer o valor da massa. Então, dependendo da opção, com essa função aqui, a gente consegue calcular um desses valores. Então, a gente tem dois valores, a gente calcula um terceiro.